Comigo, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Arrifana, que foi empossado oficialmente no sábado passado, mas foi apenas uma cerimónia porque já há uns meses largos que exercia o cargo interinamente de comandante. Falo de Ricardo Castro, a quem agradeço, comandante, boa tarde, e a sua disponibilidade de estar aqui connosco. Antes de mais, parabéns e felicidades para esta missão. Como eu disse, já estava no fundo a exercê-la, mas agora de forma oficial, não é? No papel, digamos assim. Mas o espírito é o mesmo, não é? De grande responsabilidade, mas acima de tudo de missão. Sim, efetivamente, boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Efetivamente já estava já desde o início do ano em regime de substituição e agora então, através do reto lançado pelo Presidente da Direção, inclusive a Direção, para assumir definitivamente o comando do Corpo de Bombeiros Voluntários da Rifana, do qual aceitei, obviamente, porque temos de trabalhar em conjunto, unir as sinergias para conseguirmos levar a associação a um patamar mais elevado, que é o que ela merece, e em respeito também a todos aqueles que nos antecederam. Em relação à tomada de posse no sábado, efetivamente foi uma cerimónia bastante digna e honrosa, onde houve a participação de todos os bombeiros e também da comunidade local e entidades também que foram convidadas, e decorreu tudo em harmonia, então fez lá a tomada de posse. E, efetivamente, agora é manter, no fundo, aqui alguma daquelas linhas orientadoras na parte da liderança operacional que já tinha vindo a manter ou tinha vindo a implementar desde o início do ano. Obviamente que esta missão ou esta função traz muitos desafios, compromissos, e obviamente terá que ser uma nova liderança também, até mesmo para ao bem e ao serviço da comunidade. Até porque tem o seu cunho pessoal, agora é diferente, não é? Independentemente de concordar com muitas coisas que eram feitas antes e dar-lhe continuidade, não é? Haverá aqui também um cunho muito pessoal seu, e já teve a oportunidade de me dizer que há aqui algumas apostas, nomeadamente mais incisivas na formação, por exemplo, na proximidade com o Corpo de Bombeiros, não é? Portanto... Sim, efetivamente, sim. Aqui o objetivo neste momento é fomentar a coesão e o espírito de camaradagem entre todo o Corpo de Bombeiros, assim como também chamar à nossa casa, ou à nossa segunda casa, também as respectivas famílias, porque também são elas que nos dão o maior apoio para que nós possamos exercer cabalmente a nossa missão, e também de uma forma de elas se envolverem connosco e também de uma forma de se sentirem úteis para com a nossa associação, porque no fundo são elas quem sofrem com as nossas ausências inesperadas e repentinas, às vezes, e agora nesta época que se avizinha, às vezes até por alguns dias, não é? Mas pronto, efetivamente, nós vamos fazer uma aposta, ou vamos tentar apostar no máximo na qualificação técnica dos nossos bombeiros, assim também como melhorar algumas das suas condições de profissionais, obviamente. Obviamente que isto prende-se tudo também com os apoios que são tão prometidos pelo nosso governo, ou pelo anterior governo, ou esperemos que o futuro governo também o mantenha, que é a carreira do bombeiro, para que possamos também depois tentar e criar alguma estabilidade até em termos de elementos assalariados ou profissionais no nosso corpo de bombeiros, que neste momento estamos, não só nós, mas a conhecimento a nível geral, a nível nacional, existe já alguma dificuldade em conseguirmos manter as pessoas assalariadas que temos, assim como o recrutamento de novas pessoas. Há aqui dois fatores para isso, digo eu. Primeiro, os salários muito baixos, não é? Para quem é bombeiro profissional, que basicamente, por aquilo que é dito, é o ordenado mínimo, não é? E as pessoas facilmente arranjam um emprego que não requer tanta disponibilidade, nem noites, nem fins de semana a ganhar mais, não é? Desde logo é difícil ir para bombeiro, não é?
E depois a questão do voluntariado, que hoje em dia também as pessoas com pouca disponibilidade que têm já não têm tanta apetência para o voluntariado como tinham noutros tempos, não é? Sim, sim, efetivamente. Eu já estou no Corpo de Bombeiros desde... Há mais de 30 anos, não é? Sim, de 14 de junho de 1994. Eu fiz a admissão um dia antes do aniversário da associação, engraçado. Já lá estou desde 94, vai fazer agora 31 anos e efetivamente no meu tempo de voluntário as empresas basicamente trabalhavam no horário normal, das 8 às 17 ou às 18, não era naquela altura, ou seja, não havia aquela... Agora as empresas laboraram 24 horas contínuas. Pessoas que têm mais que um emprego hoje em dia também, hoje, não é? Exatamente, há pessoas que têm 2, 3 empregos para conseguirem fazer face aos seus compromissos, não é? da sua vida, e o que torna também a parte do voluntariado um bocado mais difícil, de a cumprirem. E no seu tempo, e não é preciso recuar assim tanto tempo quanto isso, estamos a falar de 30 anos, era mais fácil também motivar os jovens a ir para os bombeiros, porque eles hoje têm distrações que vocês no vosso tempo não tinham, não é? Não tinham, exatamente. Hoje a oferta é tanta que, ou seja, que acabam por canalizar os jovens para outras áreas de futebol, entre muitas ou outras. Até ficar em casa na tecnologia. Ou até ficar em casa na tecnologia. Efetivamente, no nosso tempo não havia tecnologia, nem telemóvel, aliás, quanto mais. Ir para os bombeiros era um escape para sair de casa, exatamente, não é? Era uma forma de dizer aos pais e conseguir sair de casa. E eu estou ali, não é? Eu por acaso residia lá relativamente perto, então era o meu escape. Eu com 15, 14, 15, 16 anos lá saía de casa e ia todo contente para os bombeiros. Mas sim, pronto, isso efetivamente o voluntário acho que deve ser e deve continuar a ser uma aposta das associações. Porque não pode perder esse espírito. Acho que não deve ser perdido esse espírito voluntário. Se calhar num formato diferente para os corpos de bombeiros, num formato se calhar diferente, mas não se deve de perder esse espírito. Senão perde-se a verdadeira essência, não é? Exatamente, senão depois já não somos bombeiros voluntários. E isso é tão lindo e no nosso país termos esse nome de bombeiros voluntários de norte a sul e inclusive ilhas. E o que está intrínseco a isso, que é a solidariedade, a ajuda ao próximo, perde-se um bocadinho, acaba por ser quase uma obrigação e não um desejo, uma vontade, não é? Que o voluntário tem. Sim, efetivamente. O que eu vejo lá nos meus bombeiros e bombeiras, não é? Neste caso, efetivamente vão para o seu serviço noturno, ficam lá de 8 em 8 dias, uma noite e aos fins de semana. E vão com todo o gosto e com toda a gratidão, prestam o socorro, obviamente, na área do pré-hospitalar, que representa cerca de 90% da nossa atividade, e vão com todo o gosto de socorrer o próximo e de prestar o seu auxílio e ficarem bem com eles mesmos, saber que fizeram algo por alguém e que esse alguém ficou bem. Eu noto isso neles, que é com todo o gosto e orgulho que eles fazem isso. É a verdadeira paixão de ser bombeiro. É a verdadeira paixão de ser bombeiro, é isso mesmo, é o espírito de solidariedade para com o próximo. Falávamos nos profissionais e na dificuldade que há também no recrutamento, não só no recrutamento, mas em manter os que estão, porque muitas das vezes sabemos que as pessoas, hoje em dia, um salário é difícil para termos uma vida, eu não digo boa, é cómoda, não é? Pagar as contas. E às vezes uma proposta que surge, o bombeiro, por muito que goste daquilo, vai ter que pensar no futuro da família e sai. Vocês têm tido esses problemas também, de gente que é obrigada quase a sair? Sim, tivemos alguns casos pontuais. Sim, claro, mas vai acontecendo. Mas vai acontecendo, efetivamente. Por muito que a minha direção, neste caso o Presidente da Direção e os restantes órgãos sociais, queiram poder dar melhor salário aos nossos bombeiros, que fazem parte do quadro de assalariados, é um bocado quase impossível. Eles têm que fazer uma ginástica financeira muito grande. Até porque é preciso outros investimentos, não é? Exatamente, porque há outros investimentos. E as despesas correntes e mensais, que por exemplo, só com desgaste de viaturas e combustível. Combustíveis e depois as instalações. Nós estamos a falar que o nosso quartel já tem 23 anos. Foi inaugurada aquela ampliação já em 2002. Já tem 23 anos, a manutenção foi muito parca, não é? E agora, efetivamente, começa-se a notar algumas infiltrações e essas coisas todas, ou seja, e já não está um quartel muito adaptado aos dias de hoje para darmos o melhor conforto aos nossos bombeiros. Ou seja, e isso é um esforço financeiro bastante elevado para que a direção possa concretizar e fazer isso. Há prioridades, mas efetivamente estamos a ponderar em conjunto, estamos a trabalhar em conjunto para se criar aqui, ou trilharmos um caminho que nos leve
pelo menos a manter e tentar aliciar de alguma forma a entrada para os quadros assalariados, quer para os quadros assalariados e, no fundo, obviamente, para a parte voluntária, porque entrando como voluntário há sempre a opção de depois envergar para a carreira de assalariado, tanto lá como qualquer outro corpo de bombeiros. Efetivamente é esse que nós e é o que nós já denotamos, que é não temos capacidade ou competitividade para o mercado de trabalho externo, efetivamente. E por isso é que é tão importante aquilo que falou atrás, que nunca se decide, que há anos e anos que se fala, que é a carreira de bombeiro, não é? E que nenhum governo, e eu digo nenhum porque é mesmo nenhum, tem resolvido este problema, e é um problema, não é? Sim, é um problema que pelo menos já ajudava a termos aqui, ou seja, ou termos uma carreira definida, já pelo menos sabemos o que é aquilo que podemos contar. Ou seja, que eu esteja-me agora assim a recordar de imediato, eu acho que os bombeiros que fazem parte dos quadros das associações é que não têm uma carreira. Eu acho que toda a gente tem uma carreira no mercado de trabalho externo. Só os bombeiros aqui isso não existe. E isso era de todo quando fazem um trabalho de substituição ao Estado. Exatamente, ou seja, era isso que eu queria dizer. O que seria o Estado sem os bombeiros? Esta reflexão é dita da boca para fora, mas não é feita. Mas não é feita, somos a espinha dorsal, mas no fundo é as associações que estão a suportar ou estão-se a sobrepor ao Estado com as parcas ajudas que têm, não é? Do município e do Estado, inclusive, mas são parcas para fazer face àquilo que as associações têm. Para a parte do quadro de assalariados. Efetivamente, essa carreira iria ajudar muito. Esperemos que agora o novo governo, que se for constituído, que coloque isso em marcha. A Liga tem aqui um papel determinante, que também tem prometido muito e tem passado várias direções, mas também não tem tido força necessária para dar a volta, não é? Pois, efetivamente, essa também é uma questão importante. Sim, também é uma questão que também a Liga tem vindo a reivindicar bastantes situações e benefícios para os bombeiros, efetivamente, mas chega à parte política e, como é óbvio, começa a não há força, não há força da parte política para que aquilo avance. E, efetivamente, ainda estes dias, só por atalho, foi aprovado o regulamento dos uniformes dos bombeiros, de uma vez por todas, graças a Deus, uma coisa que já andava aqui a penar há cerca de 10 anos. E uma coisa tão simples, não é? Andava aqui a penar já há cerca de 10 anos. Foi assinado esta semana, segunda-feira, terça-feira, foi finalmente assinado. Ou seja, o regulamento de uniformes para dar toda a gente um regulamento onde de norte a sul toda a gente tenha o mesmo tipo de fardamento e de equipamento e de composição. E já agora muda muito em relação ao existente? Mantém o vermelho, bombeiro, sim, uns upgradezinhos ali com algumas coisinhas, mas mantemos a cor tradicional de bombeiro, que é a vermelha. Mantemos a cor. Sim. E, efetivamente, a Liga anda a reivindicar isto já, que eu me recordo, já desde 2023, onde foi falado no Congresso da carreira de bombeiro, mas efetivamente também temos que aqui, desde 2023, o nosso governo também nunca foi assim muito estável. Sim. A fim de depois se conseguisse, não era? Continuar, mas já se fala muito antes disso e também nenhum com estabilidade resolveu a questão. Continuar com isso. E, efetivamente, essa é a parte que nós denotamos na parte que diz da parte do Estado, em que o apoio às associações é muito pouco para nos fazer face ou para conseguirmos comatar essas falhas que nós temos tanto nos assalariados, como criar também os benefícios, alguns benefícios para os bombeiros, não é? E bombeiras também que abranja também para, ou seja, ser um chamariz para os voluntários. Exatamente, é uma forma deles também terem motivação para irem para os bombeiros. E há aqui muitos benefícios, fossem fiscais, que alguns municípios já introduziram. Sim, mas também continua a ser muito leve e não é por isso que vão para bombeiros. Também temos que ser realistas, seja deste município, seja de outro. Efetivamente. Portanto, são precisas medidas mais concretas e provavelmente vindas do Estado, central, não é? Olha, por exemplo, estou-me a lembrar de uma coisa que todos nós temos dificuldade hoje em dia, que é o apoio à habitação, por exemplo, facilitar aos bombeiros, não sei, há aqui uma série de coisas que teria impacto no dia-a-dia das pessoas e aí sim poderia ser um fator motivante para isso, sim, não é? Provavelmente, ou seja, nós temos que encontrar, ou seja, tem que ser encontrada alguma forma para não se deixar cair este espírito. Mas o que é de facto é quem sofre com isso é as associações e então nós temos que trabalhar dentro de casa para criar aqui alguma coisa para efetivamente atrair, criar atração.
Nós agora, inicialmente, agora em abril, encerramos uma escola de estagiários, finalizaram, ingressaram o quadro ativo. Quantos é que entraram? No dia 5, dia 25 de abril. Para um comandante já não é mau, não é? Já não é mau, já não é mau. São mais 5 pessoas, não é? E é verdade, iniciamos também em março, também iniciamos em março uma nova escola, com 7 estagiários. Espero que cheguem ao fim, não é? Porque esse é o dilema. Sim, não, vezes, eles estão muito empenhados, estão muito dedicados. Estou a gostar de ver, estão muito empenhados, dedicados, e eu julgo que aqueles que vão ficar todos. Okay. Aqueles 7 vão ficar, mas também com isto quero que ver se também, se até ao final deste ano corrente, a ver se eles também fazem toda a parte formativa e todas as provas de ingresso para ingressarem até ao final do ano também no quadro ativo. É mais um reforço. Também, ao mesmo tempo, iniciamos uma escola de infantes e cadetes, que o elemento mais novo que lá temos tem 11 anos, o mais velho, neste caso uma menina, tem 15 anos, está naquele limite já a transitar para a parte dos cadetes. Neste momento eles são 6, também a ver se atraímos criar-lhe já desde ter a idade do espírito de bombeiro. Exatamente, não é? E também fazer agora, como eles estão a terminar agora o ano letivo, nós não iniciamos assim mais de forma dedicada a formação, entre aspas, ou seja, a formação deles vai ser uma formação de ensinando brincando. Será ser assim uma coisa mais didática para a idade deles. Mas será depois também, como agora que terminando as aulas, e alguns estão em exames e obviamente não queremos interferir, primeiro está os seus estudos, como é óbvio, e depois então agora vamos aproveitar as férias, estas férias grandes do ano, as férias grandes, não é? Do ano letivo, então vamos começar então a fazer algumas atividades com eles ao fim de semana e tudo, e com isso vamos aproveitar essas atividades para publicitar nas redes sociais. Sim. E tudo, algumas atividades engraçadas, a ver se também começamos a chamar. Sim. E eles próprios também a convidar outros colegas para ir, não é? Exatamente, porque julgo que se nós começamos a criar atividades e que eles despertem ali, começam a despertar verdadeiramente o interesse de sentirem-se integrados nos bombeiros. Só o facto deles internamente no quartel, obviamente já poderem ir para dentro de uma ambulância, para dentro de um carro de bombeiros, não sei o quê, para eles já é uma loucura. Já é motivo para no dia a seguir querer ir a correr, não é? Exatamente, e depois eles podem ser aqui um elo de transmissão para os colegas. Outros, e então, dizer aquilo que fazem e os colegas querem ir pelo menos experimentar, não é? Vamos experimentar. E efetivamente tem que ser por esse caminho. E não vamos só cingir à parte dos estagiários, obviamente que todo o Corpo de Bombeiros. Já promovemos um simulacro no dia 1 de março, do qual participaram lá os bombeiros todos, e decorreu de forma extraordinária, foi excelente, aquilo foi do top mesmo. Obviamente vamos criar mais exercícios para os nossos bombeiros e para dar a conhecer também à comunidade aquilo que é a nossa atividade em contexto simulado, mas real de operação. Irei tentar dispersar um bocadinho pelas freguesias da nossa área de atuação, um exercício numa freguesia, no outro mês outro exercício noutra freguesia, porque noto que nós estamos a ficar um bocado esquecidos ali mais para a parte do interior. Exatamente, ali estamos a ficar um bocadinho esquecidos daquilo que somos como associação, dos contributos também das pessoas, não é? Exatamente, estamos a ficar um bocadinho esquecidos pela comunidade. Só se lembram quando os bombeiros, quando ligam para os bombeiros a correr, ligam para os bombeiros, efetivamente. E então também criar aqui uma interligação, uma proximidade, sim, proximidade com a nossa população da nossa área de atuação. E depois, olha, é trabalhar. O desafio é grande, não admito, o desafio é grande, mas os desafios são para ser aceitos e para serem vencidos, não é? E para serem vencidos e garantidamente com o apoio, que isso é o fundamental de tudo, com o apoio dos bombeiros, que sei que eu tenho, efetivamente, e eles demonstraram-me, ao longo deste tempo, eles demonstraram-me isso, e demonstram todos os dias. E também da direção, que é importante, e também todos imbuídos no mesmo espírito, que nem sempre acontece, infelizmente, unanimidade, nos corpos de bombeiros, não é? Sim, efetivamente foi por unanimidade a decisão deles. E agora é mesmo unir as sinergias ao máximo e tocar e levar e efetivamente alcançarmos aquilo que é, subirmos mais um patamar naquilo que é o estado de excelência da nossa associação. Comandante, há pouco falamos na permanência dos bombeiros, mas temos aqui outra dificuldade acrescida, digo eu. Vocês
por exemplo, em termos de escalão etário, como é que estão? Estamos com média de idades de... Nós estamos até com um corpo de bombeiros até jovem. Isso é bom, porque, Isso é bom. porque um bombeiro entra para a reforma muito cedo, e esse é outro problema, não é? Que também não se entende, porque se a pessoa está apta... para trabalhar até aos 67 e qualquer coisa. E alguns sabe Deus. E alguns sabe Deus. Nós aos 65... E se vemos pessoas a conduzir com 80 ou 90 anos, que meu Deus, não é? Porque é que um bombeiro que está no pleno das suas faculdades físicas e mentais, a partir dos 65, no dia que faz 65, não pode ser bombeiro. Isto é outra coisa que não se entende, não é? É uma coisa que está, ou seja, isto está em legislação. Está em legislação própria. Sim, mas a legislação devia ser reunindo condições físicas e psíquicas. Exatamente, e eu sou dessa opinião. Porque é que não pode trabalhar? Eu sou dessa opinião. E por acaso ainda tive essa conversa. Dava aqui outra flexibilidade para vocês, não é? Sim, e ainda tive essa conversa aqui há dias, lá com um bombeiro, que já está no quadro de honra, porque foi obrigado a transitar para o quadro de honra porque prefez os 65 anos, e eu às vezes digo, ele consegue ter mais genica e ser mais ativo do que eu. Pois. Ou seja, e estamos a falar de uma pessoa que já está fora já há 4 anos, 4, 5 anos. E que tanto jeito dava, não é? E que ao longo destes 4, 5 anos tanto jeito dava. E que muitas vezes... Ou seja, quando as pessoas estão reformadas, não é? Até da sua atividade profissional, que têm outra disponibilidade, é quando nós também as perdemos. E que depois se vai criar um problema, muitas vezes também é essa pessoa mental. Porquê? Porque se está nos bombeiros há tanto tempo e se gosta daquilo, é uma paixão. Se tem disponibilidade para vir para lá, como nunca teve, e depois é obrigado a sair, isto mentalmente também não é bom, não é? Não é bom. E chegar lá ao quartel, como muitos virão, e ver os outros sair e ele ter que ficar ali quando sabe que estava em condições de ir, quer dizer, isto é daquelas coisas que não se entende. Não é? É verdade, não, isso é verdade e efetivamente, mas infelizmente nós não podemos mas as leis podem ser alteradas. Fazer nada, exatamente, as leis podem ser alteradas. Principalmente quando se prova que não tem grande sentido, que é como esta, não é? Exatamente. Eu sou da opinião que a partir de uma determinada idade devem fazer testes. Nós, obviamente, não é? Exatamente. Mas a exigência que os bombeiros têm hoje em dia também é fácil de ver se têm condições ou não têm, não é? Porque vocês, em termos físicos e mentais, a exigência não mas atenção, que apesar de eles estarem no quadro de honra, eles têm muita atividade comigo. Mas é diferente. É uma atividade mais representativa. Ou seja, não é uma atividade operacional, mas tem uma atividade bastante não ativa. São esquecidos, não é? Não são esquecidos. Não são esquecidos e são muito bem-vindos ao Corpo de Bombeiros. E são recebidos como se ainda estivessem ativos. Mas davam muito jeito. Mas davam muito jeito. E, inclusive, nós temos lá alguns elementos que estão no quadro de honra, andamos lá a fazer algumas obras de requalificação no quartel, aproveitamos e até sentar lá, colocação de piso flutuante, lá umas pinturas assim... coisinhas pequenas, são os elementos do quadro de honra que andam a fazer isso. E andam lá com todo o gosto. Claro. Andam lá com todo o gosto e a fazer isso. Ou seja, e sentem-se integrados, sentem-se úteis. E é uma forma também de lhes mostrar nós precisamos de vocês. Claro. E esta casa também é vossa. E esta casa também é vossa, sempre. Aquela casa será sempre deles, como é óbvio. Vem aí uma época difícil agora, não é? Sempre para os comandantes, porque tradicionalmente é aquela em que vocês têm mais trabalho, pelo menos teoricamente, que é com os incêndios florestais e com o resto da atividade que já têm diariamente e que é muita, não é? Sim, efetivamente, ou seja, toda a parte daquilo que nós temos de maior atividade, que é a emergência pré-hospitalar e transporte de doentes não urgentes, essa aí mantém-se, não é? Essa não há qualquer forma aqui diminuta. Efetivamente, iniciou agora no dia 15 de maio o dispositivo especial de combate a incêndios rurais, a famosa chamada época de incêndios, porque nós agora já temos incêndios em qualquer altura do ano. Porque as condições climatéricas assim exatamente, obrigam, não é? Assim o permitem. Com a mudança das condições, já acontecem esses fenómenos por vezes. Já tivemos incêndios bastante violentos em dezembro, em fevereiro. E em outubro, não é? Exatamente. Esta época que se avizinha, efetivamente vai existir um reforço no nosso Corpo de Bombeiros de elementos, uma equipa de 5 elementos que irá estar em permanência, suportado na íntegra pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, mas serão dedicados para esse dispositivo de combate a incêndios rurais. E, efetivamente, esses elementos estão para uma primeira intervenção, porque todo o outro serviço não para e tem que ser cabalmente também de uma forma respondido. Esses 5 elementos, obviamente, se as ocorrências se mantiver, se os incêndios ocorrerem várias ocorrências ao mesmo tempo, obviamente serão insuficientes e isso tudo. Mas efetivamente é uma época que preocupa um bocadinho, porque
aí já há alguns relatos de entendidos que este ano vai ser um ano um bocadinho difícil no que diz respeito aos incêndios rurais. Eu espero que não. Que indicações é que vocês têm nesse aspecto? Porque já o ano passado nós ouvíamos isso e a vossa zona, vossa e aqui da Feira, até nem foi muito investigada. Foi mais ali para exatamente. a zona E também na análise prévia que habitualmente fazemos também se dizia isso. Mas condições objetivas que eles falam, são condições climatéricas, muito calor, sim, é as isso? condições que eles, ou seja, que estão para ver, efetivamente as condições climatéricas estão a mudar, não é? Sim, claro, claramente. Claramente. O que acontece é que nós tivemos este início de ano muito chuvoso. É verdade, a verdade seja dita, tivemos ou seja, todos os combustíveis cresceram com uma força bastante elevada, mais na parte dos combustíveis finos e essas coisas, ou seja, obviamente os leitos mais finos é aqueles que mais facilmente são provenientes de ignições causadas pelo que seja. E será disso que poderá estar a falar, ou seja, é a grande disponibilidade de combustível que existe nos povoamentos florestais, porque infelizmente bem sabemos que ordenamento também é um assunto que está na gaveta. Assunto que falamos sempre há anos, há décadas, continua, mesmo, não é? Aliás, nós quando tivemos aqueles grandes incêndios que infelizmente causaram várias mortes, não é? Sim, Pedrógão 2017. Ouvimos inclusive ao Presidente da República a dizer que nunca mais nada seria igual. O problema é que passaram já vários anos e nós continuamos sempre na mesma, sem medidas, sem nada. Falava-se no cadastro da floresta, continua igual, identificar, quer dizer, ninguém liga absolutamente nada. Exatamente, sim, ainda ontem vi nas notícias, na hora de jantar, efetivamente, das limpezas, as limpezas que são obrigatórias, não é? Que estão a ser abandonadas também pelos proprietários. Exatamente, estão a ser abandonadas porque ou não há mão de obra suficiente, ou não há fiscalização também para isso, não é? Ou não há fiscalização, ou então o valor das coimas é muito diminuto face ao pagamento para fazer a limpeza, e então opta-se pelo pagamento da coima, mas as pessoas, ok, isto é uma coisa, opto para o pagamento da coima, é que fica mais barato do que eu mandar limpar. Mas cá estou a pôr em risco os meus bens. Estou a pôr em risco a minha casa. Se cá estou a pôr em risco a minha vida. É isso que as pessoas devem pensar. Porque acho que devem cumprir, ou tentar cumprir, pelo menos nos perímetros urbanos, procederem à limpeza. Acho que, porque depois, isso é o que nos dificulta mais a nós, bombeiros, que nós só estamos no terceiro pilar, que é o combate, é o que nos dificulta mais a movimentação de veículos de um lado para o outro. Falta de chamados aceiros, não é? E não só, e também pela parte do meio urbano, do interface urbano-florestal, porque ou seja, a vegetação está encostada às habitações, ou seja, e nós não há meios para colocar um em cada casa a proteger uma habitação. Todas as habitações nós não temos meios, os meios são finitos. Não temos meios para fazer isso. Às vezes nem tem acesso. Às vezes nem temos acesso. Pelas limitações exíguas dos espaços, não é? Há carros que nem passam em alguns sítios. Exatamente. Não é? Na rede viária, a rede viária também é obrigatória, a limpeza da rede viária, por causa para mitigar aquilo, a propagação de um lado para o outro das faixas de rodagem, entre outros fatores. Mas eu acho que o mais importante aqui, aquilo que eu noto ao longo destes anos todos, é efetivamente a limpeza junto às habitações. E é isso que as pessoas têm de ter consciência. Vocês que andam no terreno também notam muito isso. Essa notícia veio efetivamente ontem ao público, a nível nacional. Sim. Mas vocês, na vossa área de abrangência, porque andam no terreno diariamente, notam isso, de que efetivamente há um abandono maior? Há um abandono maior. E isto vem daquilo que aconteceu, efetivamente, que o Paulo falou há um bocado em 2017, quando foi as mortes. Ou seja, naqueles anos, 2018, 2019, até cortaram as árvores que nem era necessário. Não é? Exatamente. Até 2020, antes de entrarmos na pandemia do Covid-19, eu notei, mesmo na minha área de abrangência, as pessoas preocupavam-se em cortar e arredelar as habitações, e efetivamente aconteceu essa situação. Fui a barreram tudo, deitavam árvores abaixo, deitavam tudo. Ou seja, e depois entrou o Covid e isso veio-se a perder. Ou seja, já passou. Porque também não tem havido, digo eu, sensibilização para tal. Nós só ouvíamos campanhas televisivas, radiofónicas, o que quer que fosse. Deixou praticamente de existir, não é? Exatamente, sim, também já está a ser, está a cair, ou seja, como nós já passou, começa a cair no esquecimento. Andamos sempre atrás do prejuízo. Sempre atrás do prejuízo. Eu acho que é um bocadinho isso. Acho que nós estamos, não ligamos muito à prevenção, aos métodos preventivos. Trabalhamos mais na base da reação. E depois é tarde. Depois
Depois perdem-se vidas, não é? Depois pode acontecer essas ocorrências trágicas. E ficava mais barato em todos os aspectos, já nem contabilizando as vidas humanas que se perdem, ficava muito mais barato. No combate, uma operação de combate custa muito dinheiro. Não é? Custa muito dinheiro, claro. Não é? Mas efetivamente é o ordenamento que nós temos, não sei, se calhar é um modelo que terá que ser repensado nessa parte do... E agora que falou em modelo, já foi alterado novamente para Aveiro aquela medida que também não surtiu efeito de passar a gestão, digamos assim, para a área do Porto? Assim, nós neste momento mantemos na área metropolitana do Porto. Mas vai mudar novamente para Aveiro? Foi falado antes da queda deste... Porque também já se percebeu que essa foi uma medida que todos falaram na altura e que não perceberam e que não faria sentido e que se está a provar que não faz, efetivamente. Sim, efetivamente algumas partes não faz sentido. Efetivamente, é assim, a população sem socorro não fica. Nós estarmos a comunicar para o Porto ou para Aveiro, acho que também para nós é um bocado indiferente. Em termos de despacho de meios, sim, se calhar é um bocado mais difícil. E notou-se isso particularmente o ano passado naqueles incêndios grandes que houve em Oliveira das Meias, Albergaria, o balanceamento de meios não é se calhar tão ágil, tão fácil, tão eficaz, não é? Como era quando nós estávamos todos centrados em Aveiro. Até pelo conhecimento que têm da zona. Até do conhecimento que temos da área geográfica de todo, aliás, não só do município de Santa Maria da Feira, mas de toda a área do Distrito de Aveiro. Do Distrito de Aveiro, não é? Ou seja, já todos nós nos conhecíamos, estávamos já 20 e tal anos juntos, não era? E Aveiro era um dos distritos mais fortes no combate aos incêndios rurais. Era o distrito mais forte do país, um dos distritos mais fortes do país, se não o mais forte. Em projeção de grupos de ajuda para outros distritos, de norte a sul de Portugal, nós balanceámos aí grupos de combate para diversos teatros de operações noutros distritos. Tínhamos uma força bastante musculada e tínhamos uma articulação muito boa. Manete, ainda reportando a essas indicações que tem para este verão, em relação de clima, uma vez que ele está em constante, há informações mais precisas, mesmo a esta distância, de que podemos ter um verão muito quente, muito ventoso? Já há algumas indicações nesse sentido que se possa tirar alguma conclusão? As previsões para que apontam, não é? Como é óbvio, são sempre previsões, isto é óbvio. Cada vez a meteorologia está mais avançada. E cada vez é mais difícil de prever, porque nós às vezes de um dia para o outro vemos que a informação não vale. Mas também para fazer este tipo de prevenções existem outros meios técnicos. Exatamente, existem outros meios técnicos. Aquilo que me apercebi, ou pelo aquilo que tenho auscultado, é que vamos ter um verão bastante quente. Vamos ter um verão bastante quente. E daí, provavelmente, se tivermos um aumento abrupto de temperatura, sem umidades relativas, sem essas coisas todas, não é? Obviamente os combustíveis estarão mais disponíveis, então daí poderíamos ter uma época mais difícil. Bastante quente durante um espaço prolongado. Prolongado, sim. Porque às vezes temos um mês quente ou 15 dias quente e depois a coisa atenua. Mas sim, aqui a indicação que tem pode ser o verão mesmo. Não é? É que sim, será um período, alguns períodos longos de temperaturas bastante altas. Causa mais dificuldades. E tempo seco, umidade seca. Manete, olhando para uma das coisas que falou inicialmente, e ainda temos tempo, é o envolvimento das famílias. Vocês já fazem vários eventos, porque são conhecidos nos bombeiros, não é? Alguns muito famosos, a Francinha, e tem também outro com... Agora fizemos a primeira edição das Papas Exatamente, que também foi um sucesso. Exatamente. Portanto, vocês já têm esse hábito de trazer as famílias e a comunidade para os bombeiros. Por aquilo que me disse atrás, esse espírito, na sua opinião, tem que ser reforçado ainda mais, e é esse também um dos objetivos. Tem que ser reforçado, vai ser um dos objetivos também, chamar a família até a nossa casa. Até a nossa casa deles. Porque no fundo a casa também é deles. Claro. Porque, ou seja, nós até fazemos um jantar já dedicado às esposas, aos cônjuges. Sim. Que é no dia 20 de janeiro, efetivamente, é logo a iniciar o ano. No dia 20 de janeiro fazemos o jantar dos cônjuges. Era o denominado jantar das esposas, mas o jantar dos cônjuges. Efetivamente, depois fizemos a primeira edição do Festival das Papas de Sarrabulho. Fizemos também, iremos fazer ainda este ano também o Festival das Francesinhas. Agora aproxima-se também o Festival das Coletividades, de lá de Arrifana, onde iremos participar com todo o gosto, para nos envolvermos também com a comunidade. Mas efetivamente temos que criar aqui alguns modelos, e isto também em articulação com a direção,
nós temos que criar aqui algumas atividades e outro tipo de eventos para chamarmos a família. E não só. A família mais direta. E a comunidade também. E a comunidade. Que era aquilo que falava atrás, sim, que notava já um afastamento, principalmente aqueles, sim, que estão mais distantes geograficamente. Sim, mais distantes, efetivamente. E que geralmente também são os que têm mais dificuldade, porque estamos a falar de uma população maioritariamente idosa. Idosa, é? Sim, de uma população idosa, sim. Mas no que concerne à família dos nossos bombeiros, sim. Nós temos que também lhes dar algum conforto e dar-lhes algum reconhecimento. E no fundo pedir-lhes desculpa para a ausência, não é? Pedir-lhes desculpa pela nossa ausência, muitas vezes repentina, às vezes até mesmo interrompendo férias. Sim. Que também acontece. Quase sempre. Que também acontece. Dificilmente um bombeiro tem férias, pelo menos na época alta, não é? Nesta altura que é quando é mais preciso. É verdade, também pode acontecer. E então é uma forma também de as reconhecer, porque é o que eu digo, a família, o marido, esposa, filhos, aquela família com quem nós vivemos diariamente, são eles o nosso alicerce e são eles a força motriz para nós desempenharmos a nossa missão. E se eles ficarem contentes, nós ainda ficamos mais contentes e ainda nos dá mais alento para a missão. E isso é uma forma também de nós criar aqui também mais alguns eventos, alguma forma também de chamarmos as famílias dos nossos bombeiros até nós, porque eu recordo-me nos tempos da minha juventude, aquilo lá no quartel, na parte antiga ainda, aquilo à sexta-feira, o quartel ficava repleto de familiares e de bombeiros e isso tudo. E efetivamente isso foi-se perdendo, não é? Efetivamente por questões sociais, de trabalho, por outras questões, e isso é uma das situações que nós vamos tentar recuperar com força. Comandante, quero agradecer mais uma vez a disponibilidade e desejar-lhe naturalmente as maiores felicidades. Teremos a oportunidade de falar muito mais vezes, como acontece, até trazer aqui os mais pequenos, por exemplo, para eles também partilharem como é que está a ser este momento para eles e motivar outros a vir. Fica combinado. Fica combinadíssimo. E portanto vamos continuar a ajudar-vos também, porque vocês também nos ajudam muito. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado. Aqui ficamos com o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Rifana, Ricardo Castro. Em cada final de tarde debatemos a atualidade, destacamos eventos, o associativismo e o desporto. Conversas soltas.